noite, seja bem-vindo. Parlamento Regional, hoje com os deputados Savino Correia, do PSD, Isabel Torres, do CDS, Carlos Pereira, do PS, Rui Almeida, do PAN. Temas para o debate desta noite: a greve dos professores, a polémica à volta do pagamento do subsídio de férias e ainda os elogios de Passos Coelho, o primeiro-ministro, que fez elogios às contas da Madeira, e também uma outra questão que se referiu na altura tem a ver precisamente com a transferência para a região dos 1.100 milhões de euros. Como é habitual neste programa, antes de avançarmos para o debate, vamos num primeiro minuto à escolha de cada deputado dar precisamente a oportunidade para um tema livre. Começo pela deputada Isabel Torres, do CDS. Muito obrigada, boa noite, Giro Rosa, boa noite, senhores telespectadores e aos meus colegas aqui. Eu gostaria de começar por salientar um facto que eu considero extremamente positivo, que foi notícia hoje, que a Câmara Municipal do Funchal vai pagar a 100% o subsídio de férias aos seus 1.700 funcionários. Eu acho que isto é um facto que deve ser registado, porque, enfim, vai devolver aquilo que é direito desses trabalhadores. Num aspecto negativo, ou seja, menos positivo, eu queria salientar o declínio que se está a verificar na saúde na região. E começaria por falar da lista restritiva de medicamentos em unidose que está a ser utilizada no serviço de urgências do hospital. E que a ordem dos médicos, e tanto a nível nacional como a nível regional, a secção regional, já se manifestaram contra, e que são favoráveis à suspensão dessa medida, uma vez que a lista é muito restritiva e tem um conjunto de medicamentos que não estão contemplados e que os doentes das urgências são confrontados com uma situação, enfim, um pouco caricata, que é sair do médico, vão à farmácia hospitalar, a farmácia hospitalar não tem aquele medicamento, são reencaminhados à secretária das urgências, depois que encaminhará o doente ao médico para prescrever um outro medicamento. E, como se compreenderá facilmente, isto põe em risco a saúde dos doentes e também põe em risco a prestação de cuidados de saúde na região. Só para terminar também, porque são factos que têm vindo à informação de todos nós no dia-a-dia, os elevadores do Hospital dos Marmeleiros não funcionam, que parece-me que é extremamente grave, e há alguns exames no hospital que estão a ser feitos, nomeadamente o TAC, com uma lista que demora cerca de 18 meses, em que as pessoas esperam 18 meses para terem acesso a um exame desta natureza. E eu creio que haveria que haver uma reflexão profunda dos governantes da região nesta área, porque a saúde não vai no bom caminho. Fica então a polémica sobre o pagamento dos subsídios de férias prossegue. Há quem pague, há quem não pague, há quem adie para o mês de julho, como é o caso do Governo Regional, que promete pagar parte dos subsídios em julho. A Câmara Municipal do Funchal, como já aqui também foi dito, vai pagar ao longo deste mês a todos os funcionários. Isabel Torres, foi um tema que já trouxe aqui. Volto-lhe a colocar esta questão. Ainda hoje sabemos também que a lei que o Governo da República criou precisamente para pagar estes subsídios em novembro chegou hoje às mãos do Presidente da República. Portanto, há aqui uma situação polémica e também uma situação que pode-se considerar que há funcionários públicos de primeira, uns de segunda, ou pelo menos há tratamentos diferentes, porque há uns que vão receber agora o subsídio de férias e outros que não vão receber agora. Como é que olha para isto tudo? Giro Rosa, eu olho para isto tudo como um dossiê que foi muito mal gerido e que o Ministro Vítor Gaspar transformou isto num grandíssimo imbróglio. E se nós pensarmos e fizermos um bocadinho uma análise retrospectiva no que se passou, a Lei Geral define que há o subsídio de férias e o subsídio de Natal, em que o subsídio de férias é o 14º mês e o subsídio de Natal o 13º mês. O que foi aprovado no orçamento para este ano foi o pagamento em duodécimos do subsídio de Natal e, a dada altura, na sequência do chumbo do Tribunal de Contas, da medida que o Governo da República queria implementar, que era o não pagamento desse subsídio, o Governo tenta transformar aquilo que estava a ser pago em duodécimos, que correspondia ao subsídio de Natal, passar a ser do subsídio de férias. Ou seja, mudou-lhe a designação. Mudou a designação, mas paralelamente sai com uma outra iniciativa, o Ministro Vítor Gaspar, dizendo o seguinte:
os funcionários públicos e os reformados que tenham um vencimento igual até 600 euros receberiam o seu subsídio em junho ou em julho, por inteiro. Os que oferecem uma verba entre 600 e 1.100 euros receberiam metade agora em junho ou em julho e a outra parte em novembro ou dezembro. Os que oferecem um montante superior a 1.100 euros receberiam esse subsídio em novembro ou em dezembro. Pois bem, isto, repare, temos que pensar que há aqui qualquer coisa que não correu nada bem, porque já foi admitido publicamente que não é uma questão de tesouraria. Então não se percebe bem o que é que estará aqui em causa. Não se percebe bem o que é que Há quem diga que é uma forma foi uma grande Há quem utilizasse o teu próprio termo vingança do governo em relação ao facto de haver a decisão que houve do Tribunal Constitucional. Eu já ouvi esse comentário, mas isso não é admissível também em política. Eu não gostaria de acreditar que isso é possível. Eu quero mais acreditar que são os excessos de zelo do Sr. Ministro, visto ao Vítor Gaspar, que por, enfim, razões que ele lá saberá, que entende que os funcionários não terão direito agora, por inteiro, ao subsídio de férias. Uma vez que, se há disponibilidade de tesouraria, não se compreende porque é que o pagamento não é feito. Até porque isso seria bom para a economia, sobretudo a economia sazonal. E isso teria reflexo nas empresas, as pessoas poderiam programar as suas férias e saberem com o que vão contar. O que nós fomos confrontados foi com um conjunto de informações diversas e contraditórias sobre esta matéria e ficámos sem saber, afinal, o que é que vai acontecer. E aqui também temos outra questão, que é aqui no caso concreto da Madeira. Que era isso que eu ia falar exatamente, agora. Temos a posição do Governo Regional, relativamente, que é um pouco diferente do Governo da República. Porque nós temos as autarquias decidiram que vão pagar e o Governo da República também já se pronunciou que as autarquias têm autonomia financeira e podem fazê-lo. E várias já estão a processar. Aliás, há quem diga que o que se deve ser feito agora é aquilo que está na lei, que é a atual lei que está em vigor, não é? Que é vigor, que é como sempre. O Governo está-se a basear numa lei que ainda não está aprovada. Que ainda não está aprovada. Mas o que é que aconteceu aqui na Madeira? Aconteceu aqui na Madeira uma coisa que eu também, sinceramente, não compreendo e faz muita confusão. Foi emitido um comunicado do Governo Regional dizendo que os subsídios iriam ser pagos de acordo com aquilo que foi estipulado no Governo da República, ou seja, conforme eu mencionei há pouco. Uns a receberem, outros a receberem metade e os outros só a receberem em novembro. Quando nós, na região, temos autonomia suficiente para, através do Estatuto Político ou Administrativo da região, para o Governo apresentar uma iniciativa legislativa na Assembleia Regional, de modo a que o pagamento pudesse ser efetuado. Isso seria através de um orçamento retificativo. Que vai ocorrer, o orçamento retificativo vai ocorrer a sua discussão. No mês de julho. Seria no mês de julho, uma vez que vai ser discutido a 16 e a 17 de julho na Assembleia. Portanto, acha que em julho seria o mês certo seria para um pagar mês a totalidade dos subsídios? Seria adequado, face às circunstâncias e face ao orçamento retificativo ser discutido na Assembleia a 16 e a 17 de julho, seria o momento adequado para fazê-lo. E aqui admiro muito que o Dr. Alberto João continue a querer muita autonomia e agora que tinha razões e motivos para usar essa autonomia, fazendo e procedendo de igual forma como procedeu o Governo dos Açores, que vai fazer esse pagamento, e, portanto, teria toda a legitimidade no foro autonómico para fazê-lo. E não o fez. E o que é que optou? Optou por seguir a decisão aquilo que vai ser, enfim, a orientação do Governo da República e rever-se no Ministro Vamos ouvir Gaspar. também a opinião. Deixa-me só terminar, porque eu não posso depois ler coisas e ouvir declarações do Dr. Alberto João Jardim dizer não temos de andar vergados às políticas erradas de Lisboa. Eu não desisto de termos mais autonomia para o povo madeirense. Eu não aguento mais isto. Temos de ser senhores na nossa própria terra. Não temos de andar vergados. Pois bem, tínhamos aqui um momento excelente para sermos nós, neste caso o Governo Regional, a propor à Assembleia a medida do pagamento do subsídio, como fez o Governo dos Açores, e afinal o Governo do Dr. Alberto João Jardim, por um lado, a querer mais autonomia, tem essa autonomia e não a usa. E vai colar-se a uma decisão do Ministro Gaspar. Doutora Isabel Torres, como é que, enfim, ouviu estas palavras do Primeiro-Ministro em relação à Madeira? Enfim, deu a entender que os tais 1.100 milhões de euros estarão a caminho para transformar dívida comercial em dívida financeira.
dinheiro há muito reclamado, enfim, desde o início do ano, e que ainda não chegou aos cofres da região. Isso é. Neste caso, aos cofres, eventualmente, dos bancos, não é? O elogio pareceu-me assim um bocadinho fora de contexto e até o mérito, porque vamos ver o que é que está na origem disto. O segundo orçamento retificativo do Governo da República, que foi aprovado em novembro de 2012, deu cobertura a um aval de 1.100 milhões de euros para o Governo Regional poder, como disse bem, transformar a dívida comercial em dívida financeira. E que a dívida financeira se situa principalmente no fornecimento de serviços ligados à saúde e ligados à construção civil. E que o Governo Regional está a dever a esses fornecedores e com este aval é possível pagar a esses fornecedores e ficar a dever à banca. E isso trouxe vantagens porque conseguiram negociar uma taxa de juros que ronda os 4%, um pagamento em prazos mais dilatados e que se vai traduzir num menor esforço financeiro para a região e que corresponde a uma poupança de cerca de 60 milhões de euros. Mas na altura falava-se até em valores mais altos. Pois, mas parece que agora são estes os valores, pelo menos daquilo que da informação. Até porque também tem a ver com a chegada do dinheiro, que ainda, parece ainda não chegou. E o dinheiro ainda não chegou. Lembro-me que o Primeiro-Ministro deu a entender que eventualmente a partir de julho esse dinheiro poderá começar a cair. Pois, mas já era para ser em janeiro. O Sr. Secretário, quando esteve na Assembleia, creio que em dezembro, disse que em janeiro o dinheiro estaria cá e continuamos sem ter informação de que essa verba tenha chegado. E, portanto, eu não vejo aqui um grande mérito. É óbvio que eu sou defensora de um bom relacionamento entre o Governo Regional e o Governo da República. Eu acho que isso só traz vantagens e é assim que as instituições e as relações institucionais devem proceder. Agora, isto parece-me um bocadinho forçado, até porque o Sr. Primeiro-Ministro... Isto poderá ser uma declaração, enfim, na sequência daquilo que aconteceu recentemente, ou seja, as deslocações do Presidente do Governo e também do Presidente da Assembleia aos órgãos de soberania, reuniões com o Presidente da República e também com o Primeiro-Ministro. Mas é natural que sejam decorrentes dessas reuniões que tiveram. E ainda bem que ocorreram, porque eu acho que a governação regional tem que ter sempre uma aproximação com o Governo da República e tem que encontrar, defendendo os interesses da Madeira, tem que encontrar formas de concretizar determinados factos para que o povo madeirense e o Porto Santense não seja prejudicado. Eu acho que só beneficiamos com um bom relacionamento com a República. Agora, parece-me forçado este elogio, porque eu não vejo grande mérito nesta matéria. Ou seja, foi o aval do Estado que veio permitir à região transformar, pagar aos fornecedores, ficar com a dívida na banca, com um juro mais favorável e ter esta redução. Porque nós somos confrontados, por exemplo, com uma situação que é as necessidades da região rondam os 3.500 milhões de euros. O PAEF, com a assinatura do Plano de Ajuda Económica e Financeira, a ajuda foi de 1.500 milhões de euros. 1 milhão de euros no primeiro 2012, ano, que ainda não está todo. Exatamente. E era também interessante saber porque é que ainda falta. E esse dinheiro aqui eventualmente estará a fazer mais falta à economia da região, está às 300 e tal milhões de euros. Era conveniente saber, porque nós não temos conhecimento. A única coisa que sabemos é que, por analogia, a Troika, quando faz as avaliações, só quando os resultados são positivos é que disponibiliza as tranches. Agora, porque é que estes 300 milhões estão a faltar à região, nós não sabemos. E dizia eu que os outros 500 milhões de euros seriam durante o ano 2013. Mas faltam 2.000 milhões de euros para cobrir. Quem é que os vai cobrir? Como é que nós vamos cobrir se a Madeira não gera receita que possa fazer face digamos, toda esta despesa que foi resultante de uma falta de rigor nas contas públicas, que foram assumindo despesas de forma descontrolada e que faz com que as nossas despesas sejam à volta de 120% do nosso PIB. E isso também é importante dizer que... Para concluir, que a Lei de Finanças Regionais possibilitava um diferencial de 30% nos principais impostos, IRS, IRC, impostos sobre combustíveis, IVA. Entretanto, com a ajuda financeira a Portugal, no Governo da República, esse diferencial foi reduzido para 20%. Mas no caso da Madeira agora quase nem sequer existe diferencial. No caso da Madeira, na sequência do plano de ajustamento financeiro, do pedido de ajuda, esse diferencial
desapareceu completamente, foi completamente anulado, enquanto que os Açores mantêm. Enquanto que os Açores mantêm esse diferencial. E é bom que as pessoas percebam. E isso o Sr. Primeiro-Ministro também devia perceber. Que nós aqui na Madeira, no Porto Santo, temos a vida muito mais dificultada do que os portugueses do continente. Porque temos o problema da insularidade. E neste momento o nosso nível de impostos é igual ao do continente. E nós, enquanto ilhéus, temos um conjunto de despesas muito superiores aos portugueses do continente. E isso, creio que muitas vezes não é percebido pelo Governo da República. Mas também. Tem feito sempre durante muitos anos. E eu acho que esta situação é uma situação extremamente delicada. E creio que houve alguma inabilidade política e de capacidade de negociação por parte do Ministro da Educação. Sabendo que o que estava em cima da mesa, sabendo a postura, sobretudo dos sindicatos principais, a FENPROF, com o professor Mário Nogueira, que não tem uma postura também, tem uma postura um bocado, uma retórica muito corrosiva e um discurso também muito ríspido, estavam criados os ingredientes para que isto não culminasse num verdadeiro sucesso. E, infelizmente, não conseguiram chegar a um acordo porque houve inflexibilidade de ambas as partes. O Governo cedeu em algumas coisas. Já disse que as 40 horas eram 40 horas, mas as 4 horas que eram necessárias para fazer as 40 não eram tempos letivos, isto é, os professores não estão mantinham o tempo letivo, exatamente. Não era o tempo letivo, e que a mobilidade não seria aplicada no próximo ano letivo, mas seria aplicada no seguinte. Mas os sindicatos entenderam que estas cedências do Ministério não eram significativas e o Governo, o Ministro, não teve a capacidade de perceber atempadamente que isto ia resultar mesmo na greve. E, portanto, se calhar devia Desculpe lá, deputada, mas o Governo teve a oportunidade, e isso ficou claro para todos, de fazer o adiamento da greve. De fazer o adiamento dos exames. Aliás, tanto era possível fazê-lo como hoje anunciou uma nova data. Portanto, significava que poderia fazê-lo. E os sindicatos tinham se comprometido, se fizessem o adiamento, Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. E, portanto, o Ministro não fez. Não fez porque também estava, com certeza, seguro de que iria ser possível requisitar os tais serviços mínimos. Até porque esta situação não é inédita em Portugal. Aconteceu em 2005, era então a ministra Maria de Lourdes Rodrigues. Não estava em causa a questão do trabalho, é uma coisa um bocadinho diferente. Estava em causa a greve aos exames do 9º e do 12º. Não, mas em termos dos sindicatos não estava em causa a questão da mobilidade, nem de desemprego. Não estou a pôr o que é que estava em causa. O que está a dizer é que, o que eu quero dizer é que era uma situação de greve aos exames, era idêntica. E houve um despacho conjunto que a senhora ministra fez e que os professores foram obrigados a se apresentarem. Na altura houve serviços mínimos. Vamos à questão regional. Mas deixe-me só terminar, porque o nosso tempo está a correr e, portanto, mas é importante porque isso a mim preocupa-me, é que temos perante a mesma situação duas decisões diferentes. A considerar o Conselho Arbitral que os serviços mínimos não deveriam ser assegurados para esta situação. E em 2005, os sindicatos também não gostaram da decisão da senhora ministra, recorreram e o Tribunal, em 2007, veio a dar plena razão à senhora ministra. Mas isso foi claro. O Governo Regional preparou mal os papéis, entregou mal a papelada, como foi dito. Porque se não sabem apresentar um processo, então ainda é mais complicado. Se o Governo nem apresentação do processo, estou aí numa 2 pesos e 2 medidas, ou seja, para a mesma questão, há uma instância que decide que não é necessário, que não se pode requisitar os serviços mínimos, isto agora, e em 2005 não foi assim. Doutora, uma palavra muito breve, muito rapidamente. Em relação à questão regional. Em relação à questão regional, apesar de tudo, apenas 24 alunos no Porto Santo ficaram sem fazer o exame. A região, o resto, fez. Mas é preciso perceber que a greve dos professores não acabou ainda. Isto vai continuar. Até porque 27 de junho, à greve geral, os professores vão aderir a essa greve e nesse dia há exames de sexto, de matemática de sexto e nono ano. Vamos ver o que é que poderá acontecer. É o ponto final nesta edição. Boa noite. Fique bem.